No Natal, a minha mãe mostrou os nossos antigos álbuns de fotos ao meu noivo. Ele ficou paralisado, agarrou a minha mão e sussurrou: "Não vês? Vês o quê? Como é que não consegues ver?" Ele mostrou-me e eu não consegui deixar de ver. 5 horas depois, chamei a polícia. Sempre pensei que se algo assim acontecesse, algo que virasse a vida do avesso, algo digno de contar a um terapeuta ou a uma equipa de documentário, viria com música. Sabes, aquele zumbido baixo no fundo, uma tensão cinematográfica, talvez um trovão. Mas não. Havia salada de batata. Havia borrego assado seco. Havia a minha mãe a trautear a Mariah Carey enquanto limpava a bancada da cozinha como se não tivesse acabado de usar a nostalgia como arma pelo 20º ano consecutivo. Sem trovão, só aquele cheiro estranho que a nossa casa sempre tem nas festas. Limpa-limões e algo vagamente queimado. Não estava à espera de nada. É isso. Entrei como sempre faço, sorri como sempre faço, fingi que não ia ser mais um lembrete anual de que nunca me encaixei bem no quadro. O meu noivo, Lucas, era o seu habitual eu calmo. Observador, quieto. O tipo de homem que podia ganhar a vida só a notar coisas. Trouxe-o porque pensei que ele me podia ancorar. Piada para mim, suponho. A minha irmã Nina já lá estava, a rodopiar o vinho e a vestir algo bege e com ar caro. O namorado dela acenava muito com a cabeça. Os meus pais sorriam como se fosse a sério. O jantar foi jantar, familiar, de lábios cerrados, tenso por baixo da superfície. O assado estava seco. O molho de iogurte estava picante. A minha mãe perguntou a Nina sobre o novo emprego. O meu pai perguntou ao Lucas sobre computadores como se nunca tivesse conhecido um millennial antes. Ninguém me perguntou nada, mas isso é padrão. Costumava ficar chateada. Agora só conto quanto tempo demoram a fingir que não estou lá. Este ano, 9 minutos. Depois da sobremesa, a mãe fez o que sempre faz. Bateu palmas e disse: "Trouxe os álbuns", como se fosse uma surpresa e não algo que ela planeou com precisão militar. Ela traz sempre os álbuns. Age sempre como se os tivesse encontrado por acaso no armário do corredor, debaixo de uma pilha de panos de cozinha. E todos sorrimos, como se não tivéssemos visto as mesmas páginas manchadas 100 vezes antes. A Nina inclinou-se como se estivesse a ver uma cerimônia de prêmios. O namorado dela pôs a cara mais interessada possível. O Lucas sentou-se ao meu lado, quieto. Eu observei-o mais do que as fotos. Primeiro álbum, aniversários, viagens à praia, fotos escolares estranhas. Segundo álbum, a Nina em bebé, a mãe a brilhar, o pai orgulhoso. Terceiro álbum, eu. Foi quando o Lucas mudou. Não disse nada ao início, mas eu vi. A forma como os ombros dele se contraíram. A forma como semicerrava os olhos para uma página, depois outra. A forma como inclinava a cabeça, exatamente como faz quando está a retocar uma foto e vê um corte mau. Ele estava a analisar, a medir, e depois, sem olhar para mim, agarrou a minha mão debaixo da mesa. "Não vês?" sussurrou. Pisquei os olhos. "Ver o quê? Como é que não consegues ver?" Depois largou a minha mão e voltou a folhear as páginas como se nada tivesse acontecido, a sorrir, a acenar com a cabeça ao comentário da minha mãe sobre como eu uma vez tentei dar uma pinha a um gato vadio. Fiquei ali sentada, paralisada. Os meus ouvidos zumbiam. Tentei igualar o ritmo dele, manter o sorriso no lugar, mas parecia que a minha pele estava do avesso. Quando me inclinei e lhe perguntei de novo, ele abanou ligeiramente a cabeça. "Explico depois", disse. "Vai na onda", o que é honestamente o lema emocional de toda a minha infância. Saímos 20 minutos depois. O Lucas inventou algo sobre um voo cedo, ou talvez uma chamada de Zoom tardia. A minha mãe fez um alarido. O meu pai não se importou. A Nina não olhou para cima do telemóvel. Beijei toda a gente como se não estivesse a desfazer-me por dentro. No carro, o Lucas meteu a mão no casaco e tirou algumas fotos soltas. Deve tê-las tirado da pilha ao lado dos álbuns. Nem reparei. "Olha", disse. Olhei, mais ou menos. A primeira era eu com um casaco rosa, em frente a uma parede de pedra. Já a tinha visto. Vivia na minha memória como papel de parede mau. "O quê?", disse.
É só uma foto. Ele deu-me mais 2. Mesma cara, disse. Mesmo ângulo, mesmo sorriso, mesmas sombras. Olha com atenção. Olhei e depois vi. Era eu. A mesma versão exata de mim, copiada e colada em cenários diferentes. Uma em frente a uma cerca, outra junto a um baloiço, outra numa fonte. Mas a expressão nunca mudava, nem um músculo. Reutilizaram a minha cara, disse. A minha voz soava estranha, como se viesse do fundo da garganta. Ele acenou com a cabeça. Depois deu-me outra. Um bebé, pálido, cabelo mais claro, estrutura óssea diferente. Não és tu, disse. Acho que nunca tiveram fotos tuas em bebé. Última. Eu, mãe e pai em frente a um edifício antigo. O meu contorno estava desfocado. As sombras não batiam certo. Parecia um autocolante que alguém se esqueceu de acabar de descolar. Fitei-a durante muito tempo. Depois ri-me, não uma risada verdadeira, o tipo de som que fazes quando algo se parte na tua cabeça. Então sou uma colagem, disse. Que divertido. O Lucas não se riu. Por que é que falsificariam isto? Perguntei. Ele não respondeu, nem eu. Ainda não sabia, mas 5 horas depois ia chamar a polícia. A negação não se quebra de uma vez. Escorre como um cano velho debaixo do lava-loiça que toda a gente concorda em não falar. Sabes, está a pingar. Ouves, cheiras, mas continuas a lavar as mãos e a ir embora. Fitei aquelas fotos toda a noite. O Lucas acabou por adormecer ao meu lado, mas eu não me mexi. Só ali sentada na cama como uma miúda, à espera que monstros aparecessem. Exceto que os monstros já tinham nomes. Mãe e pai. As fotos estavam alinhadas na mesa de cabeceira. Continuei a verificá-las como se fossem arranjar sozinhas enquanto não olhava. Não arranjaram. A minha cara ainda lá estava, colada, triplicada, congelada numa expressão pré-definida que não me lembrava de fazer. Aquele bebé, ainda não eu. A iluminação, ainda toda errada. E bateu-me, não como um grito ou um trovão de realização, mas como um sussurro que não conseguia deixar de ouvir. Não fazia ideia de onde vinha. Quero dizer, literalmente. Não tenho memórias antes dos 5 anos. Nenhuma. Quando era mais nova, achava que era normal. Ou talvez não exatamente normal, mas pelo menos explicável. Os meus pais diziam que era por causa da guerra. Era pequena. Diziam que fui traumatizada. Diziam que o cérebro se protege. Diziam muitas coisas. E eu acreditava. Porque qual era a alternativa? Dizer à professora da 2ª classe que achas que saltaste ser bebé, que a tua memória mais antiga é estar num corredor iluminado por fluorescentes num país novo, com a tua mãe a dizer-te para sorrires a alguém com uma prancheta. Sim, era a minha primeira memória verdadeira. O escritório de imigração, o zumbido das luzes, a sensação de que tudo era alto e frio e errado. Ainda não entendia o português bem, mas entendia o olhar nos olhos da minha mãe. A tua. Daí em diante foi normal. Tão normal quanto possível. Tínhamos um apartamento pequeno. Comecei a escola. A minha mãe preparava os meus almoços como as outras mães, exceto que não escrevia bilhetes. Mandava-me com guardanapos perfeitamente dobrados em vez disso. O meu pai lia o jornal como se ele lhe devesse dinheiro. Trabalhavam muito, davam-me o que precisava. Mas amor, isso era outra coisa. Quando a minha irmã Nina nasceu, 2 anos depois, a temperatura na casa mudou da noite para o dia. De repente havia livros de bebé e gravações de vídeo, e álbuns com letras de purpurina. Havia festas de aniversário com temas coordenados. Havia dias de spa, havia abraços, havia calor. Nada disso tinha estado lá para mim, nunca. Comigo era sempre. És forte, és independente. Nunca precisaste de muito. O que é só outra forma de dizer, não te demos muito. Costumava dizer a mim mesma que era porque era mais velha, porque era a primeira, porque eles estavam a aprender. Mas agora, não tinha tanta certeza. Não havia tias, tios, primos. Ninguém visitava do país antigo. Nunca voltamos. Os meus pais diziam que não sobrara ninguém. Era guerra, diziam.
Toda a gente se espalhou. Perguntei pela família uma vez. O meu pai disse que era complicado. A minha mãe mudou de assunto. E depois houve a mensagem no Facebook. Tinha 15 anos. Entrei na cozinha e via no portátil. Estava a fitar uma mensagem em português. Havia um nome que não reconheci. Uma mulher. A mensagem tinha corações. A cara da minha mãe estava inexpressiva. Depois apagou-a. Bloqueou o remetente. Fechou o portátil. Quando perguntei quem era, disse: spam. O spam não envia mensagens que te façam tremer as mãos. Mas deixei passar, porque sempre deixo passar. Fui diagnosticada com estresse pós-traumático aos 17, pesadelos, ataques de pânico, este medo surdo sempre presente, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer, como se estivesse à espera que uma porta batesse, que nunca batia. A minha terapeuta perguntou-me sobre a guerra. Disse-lhe que não me lembrava. Ela disse que provavelmente era por isso, exceto que agora sei que não tinha medo da guerra. Tinha medo dela. Não me lembrei disso logo. Não bateu como um raio. Veio aos pedaços. Aquela noite, enquanto me sentava à mesa da cozinha, a fitar as fotos que o Lucas tinha tirado, uma memória piscou a vida, como uma lanterna num quarto escuro. Uma mulher. Não a minha mãe. Não a que me criou. Alguém diferente. Um rosto mais suave. Olhos escuros. Cheirava a citrinos. Estava a dar-lhe a mão. E depois havia outra mulher. Não a que me criou. Alguém diferente. Voz mais suave. Mãos gentis. Estava a dar-lhe a mão. Depois a mulher que crescia a chamar mãe entrou. Era mais nova, a sorrir como se tivesse acabado de chegar. A primeira mulher inclinou-se e disse em português: "Esta é a tua babysitter." Foi a primeira vez que a conheci. Depois outro flash. Eu a vestir um casaco, a chorar, a dizer que queria a mamã. E uma mão no meu ombro. Apertada. Não digas isso outra vez. Se falares dela, desapareces. Lembro-me dessas palavras agora. Não me lembrava antes, mas estavam lá, enterradas debaixo de anos a ser mandada sorrir para a câmara. E depois os gritos. Estava numa cama, nova, estranha, as minhas pernas a espernear, o peito a arder. Chamava por ela, a primeira mulher, a que cheirava a citrinos. E outra voz, fria. Basta. Não sei quanto tempo durou o pânico, talvez minutos, talvez séculos. O Lucas encontrou-me no chão da cozinha, ofegante, as palmas das mãos espalmadas contra os azulejos, como se estivesse a tentar agarrar-me a algo. Ele tentou tocar-me. Eu encolhi-me. Ele sentou-se ao meu lado em vez disso, sem dizer nada. E algures no meio disso, ainda no chão, com a respiração presa na garganta, a visão a nadar, peguei no telemóvel e marquei o 112. O operador atendeu ao terceiro toque. 112. Qual é a sua emergência? O meu peito estava a ceder. A boca abriu-se, mas não saiu som ao início. O Lucas ainda estava ajoelhado ao meu lado, uma mão nas minhas costas, a estabilizar a minha respiração como se a pudesse ancorar. Finalmente forcei as palavras. Fui raptada. Uma pausa, mais aguda agora. Senhora, está segura neste momento? Eu acho que sim. Estou em casa. A pessoa que a levou está consigo agora? Não, foi há muito tempo, acho. Acabei de me lembrar. Outra pausa. Depois uma mudança no tom. Gentil, ainda controlado. Ok, respire fundo por mim. Não está em perigo agora? Não, mas é real. Lembro-me agora. Eles não eram os meus pais. O Lucas estendeu a mão e pegou no telefone. Olá, sou o noivo dela. Ela está a ter um ataque de pânico. Começou há uns 15 minutos. Ela tem estado a descobrir umas coisas. Fotos de infância que parecem claramente editadas. Sem registros de nascimento. Inconsistências estranhas. E acabou de ter uma memória muito vívida. Acredita que foi raptada quando tinha cerca de 5 anos. Teria acontecido há 25 anos fora de Portugal. O operador manteve-se calmo. Entendo. Qual é a vossa localização? O Lucas deu a nossa morada. Vou registrar isto como uma verificação de bem-estar e encaminhar para a unidade de investigação do departamento, disse. Vão receber uma chamada de alguém para seguir. Se algum de vocês se sentir inseguro, entretanto, não esperem. Liguem de volta imediatamente.
O Lucas agradeceu e desligou. Eu ainda tremia, mas as palavras tinham sido ditas em voz alta a alguém real e não havia volta a dar. Não dormi. Tomei duche, mudei de roupa, dobrei roupa que não me lembrava de ter posto. Acho que esvaziei a máquina da louça a certa altura. O Lucas pairava, fez chá, observou-me como se eu fosse louça de vidro num terremoto. Devias descansar, disse a certa altura. Acenei com a cabeça, não me mexi. Continuei à espera que alguém batesse a porta, ou a arrombasse, ou que o chão simplesmente caísse debaixo de mim. Em vez disso, o apartamento ficou quieto, a zumbir suavemente como se não se importasse com o que me estava a acontecer. Na manhã seguinte recebi um e-mail. Processo aberto. Contato pendente de um agente atribuído. Alguém entraria em contato. Foi isso. Mostrei ao Lucas. Ele leu 2 vezes, depois só acenou. Agora é real, disse. Real. Como se não tivesse sido real quando eu estava enrolada no chão da cozinha a tentar lembrar-me se alguma vez tivera uma mãe verdadeira. A batida veio 2 dias depois. 3 toques, medidos, calmos, como um favor. Abri a porta e vi a minha mãe com um saco de papel castanho, como se estivesse a entregar bolinhos. O meu pai estava ligeiramente atrás, mãos nos bolsos do casaco, cara neutra. "Podemos entrar?" perguntou já a avançar. O Lucas apareceu ao meu lado. Acenei devagar e deixei-os entrar. Sentaram-se no sofá como convidados. A minha mãe pôs o saco na mesa de centro. Trouxe um pouco daquela sopa de cenoura que gostas, daquela vez que estavas doente, aquela vez que tinha 8 anos, e ela me disse para parar de chorar porque não estava a morrer. "Aquela sopa? Obrigada", disse, sem expressão. Ela alisou o casaco e olhou à volta do apartamento como se isso a ajudasse a decidir o que dizer. O meu pai ficou de pé. "Falamos com a polícia", disse finalmente. "Disseram que apresentaste uma queixa." Apresentei. Ela parecia querer ficar ofendida, mas não tinha energia. "Devias ter vindo ter conosco primeiro. Ter-me-iam dito a verdade?" Ela parou, piscou os olhos. "Não queríamos magoar-te", o Lucas falou. "Então é verdade." O meu pai finalmente avançou. "Sim", disse, "não és biologicamente nossa." Expirei pelo nariz. Não alívio, só confirmação de algo que já sabia, mas precisava que alguém dissesse em voz alta. A minha mãe acenou. "A tua mãe era jovem, muito jovem. Não conseguia cuidar de ti. Implorou-nos para te levarmos conosco." "Implorou?" disse. "Queria que tivesses uma vida melhor." Íamos embora e ela ficava. Era guerra. Sabia o que isso significava. "Então onde está ela agora?" A minha mãe dobrou as mãos. "Não sabemos. Nunca verificaram. Era complicado." O Lucas cruzou os braços. "Por que falsificaram as fotos?" O meu pai não piscou. "Não queríamos que ela se sentisse como se não pertencesse. Então, apagaram a vida real dela e inventaram uma?" perguntou o Lucas. A voz da minha mãe falhou. "Tinha 5 anos. Choraste por ela durante semanas. Foi horrível. Mas adaptaste-te. Esqueceste. Pensamos que era melhor assim. Podiam ter me dito." "E dizer o quê?" rebentou ela. "Que te tiramos a tua mãe. Que tinhas uma vida que nunca te lembrarias. Terias nos odiado. Achas que não odeio?" Silêncio. Depois ela tirou algo da mala. Uma foto. Eu, talvez com 6 anos, a dar a mão ao meu pai. "Esta é real", disse, como se isso resolvesse. Não lhe toquei. Levantaram-se. O meu pai olhou para o Lucas, depois para mim. "Não te roubamos, salvamo-te." Não respondi, nem o Lucas. E a pior parte. Por cerca de 10 segundos, quase acreditei neles. Não lhes perguntei com gentileza. Disse, "Digam-me o nome dela." A minha mãe piscou como se não entendesse a pergunta. O meu pai fez o habitual. Esfregou a cara como se estivesse exausto com o peso de ter de lidar comigo. "Tinha 5 anos", disse. "As tuas memórias não são fiáveis. Experimentem." Ela abanou a cabeça. "Não queríamos magoar-te. Já magoaram." Olharam um para o outro. Depois o meu pai disse o nome como se fosse uma confissão. Maria Pereira. Sem morada, sem contato, só o nome. Quando pedi mais, a minha mãe disse, "Perdemos o contato. Era guerra.
Certo. E aparentemente a guerra também apaga a capacidade de escrever um nome no Google. Começamos a pesquisar nessa noite. O Lucas no portátil dele, eu no meu. O meu português é passável quando falo com parentes idosos sobre comida, mas pesquisa online é outra história. Maria Pereira. Aparentemente não um nome incomum. Houve alguns becos sem saída, uma florista em Lisboa, uma professora de ginástica reformada no Porto. Depois cliquei num perfil granulado no Facebook, sem sorriso, sem filtros. Só uma mulher com cabelo escuro puxado para trás, início dos 50, linhas tênues à volta dos olhos e uma cara que me fez cair o estômago. Fitei. O Lucas inclinou-se. Ela parece-se contigo, disse. Abanei devagar a cabeça. Não, eu pareço-me com ela. Não era só uma semelhança. Era o tipo de similaridade que te deixa desconfortável, o tipo que não vês no espelho até alguém apontar. Mesma linha do maxilar, mesmos olhos, mesma expressão quando não se está a tentar ter uma. Não postava há meses, mas a secção sobre listava uma cidade no sul de Angola, a mesma que ouvi uma vez de passagem quando tinha 10 anos e a minha mãe se escapou. Enviamos uma mensagem. Usamos o Google Translate. Provavelmente soou robótico, mas o Lucas verificou 3 vezes. Fitei o ecrã o tempo todo, como se pudesse responder-me. Olá, deram-me o teu nome. Acho que posso ser a tua filha. Depois esperamos. Ela respondeu na manhã seguinte. Uma linha. Podemos falar? Marcamos uma videochamada. Não me lembro de concordar. O Lucas fez todos os cliques. Eu só ali sentada, enrolada num cobertor, a sentir como se estivesse prestes a conhecer alguém de um sonho que não sabia que tivera. E depois a cara dela apareceu. Parecia mais velha que na foto de perfil. Cansada, mas ainda ela, ainda eu. Não falou ao início, só fitou. A mão foi à boca como se precisasse de segurar algo. Não tinha a certeza, disse finalmente. Mas agora que te vejo, queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras ficaram presas algures atrás do nó na garganta. Procurei-te durante 25 anos. Disse o meu nome. Não era Isabel naquela altura, era Mariana. Fiquei paralisada. Mariana. Não soava familiar, mas sentia-se certo. Como um sapato que não usava há décadas, mas ainda servia. Pisquei, a tentar manter-me estável. Deste-me. A cara dela quebrou. Não dramaticamente, não como nos filmes. Só este colapso quieto na expressão. A boca abriu, depois fechou. Não, disse. Deus, não. Olhou para fora do ecrã por um segundo, como se precisasse de se ancorar. Depois virou-se. Tinha 5 anos. Tive de te deixar com alguém de confiança, uma vizinha, uma amiga, só por umas horas, enquanto ia ao escritório municipal finalizar uns papéis. Quando voltei, tinhas desaparecido. Ela respirou fundo. Disseram que ela, a tua babysitter, saiu mais cedo. Disseram que foste com ela, mas nunca voltaste para casa. A voz dela falhou. Procuramos. Fui a todas as esquadras, todos os campos, pus cartazes, liguei para abrigos. Toda a gente dizia que as crianças se perdem na guerra, mas eu sabia, não te perdeste. Parou, só não sabia onde procurar. Sentei-me muito quieta. Foi o Lucas que perguntou, alguma vez pediste para sair? Ela acenou. Fui aprovada para um programa de reassentamento em Portugal. Famílias com crianças tinham prioridade. Tinha tudo pronto. Olhou para mim então, mas depois de desapareceres, tiraram-me da lista. Não que eu tivesse saído sem ti. E depois bateu-me, mais forte que qualquer memória. Foi por isso que me levaram. Por isso que precisavam de mim. Por isso que me editaram naquelas fotos como se fosse a peça final do puzzle. Não me levaram porque me amavam. Levaram-me porque eu os tirei de lá. Ficamos em silêncio por um bocado depois disso. Os olhos dela estavam vermelhos. Os meus provavelmente também. O Lucas não disse nada, só se sentou ao meu lado como se estivesse a tentar segurar as bordas do quarto. Nunca soube para onde foste, disse baixinho. Pensei, talvez alguém te levasse para o outro lado da fronteira. Pensei, talvez tivesses morrido. Não sabia no que esperar. Não soube o que dizer a isso. O que dizes a uma mulher que te perdeu?
Mudaram o meu nome, disse em vez disso. Isabel, acenou ela, como se o som doesse. A minha Lena era o nome da tua avó. Não sei o que esperava sentir. Raiva? Alívio? Senti-me oca, como se alguém tivesse metido a mão dentro e tirado tudo, mas deixado a casca educadamente para eu continuar a funcionar em público. 2 semanas depois, estávamos lado a lado na esquadra. Ela usava um casaco azul marinho. Trouxe as fotos. O agente tomou as nossas declarações, fez perguntas que mal me lembro de responder. A minha mãe verdadeira, desdobrou um folheto amarrotado da bolsa, o aviso original de desaparecimento. O meu nome, o primeiro, impresso debaixo de uma foto granulada. Mariana Pereira, 5 anos, vista pela última vez com um cachecol vermelho. Esta é ela, disse ao agente. Esta é a minha filha. E pela primeira vez alguém acenou. Apresentamos queixa, e parei de fingir que o passado era algo que devia a alguém além de mim mesma. Não foi a julgamento. Foram considerados culpados durante a investigação. Fraude de imigração, falsificação de documentos oficiais, ocultação de rapto de criança além fronteiras. Afinal, nunca renunciaram aos passaportes angolanos. Só os guardaram numa gaveta, ao lado da bússola moral. A cidadania portuguesa foi revogada. Foram deportados em 6 meses, sem recursos, sem segundas chances, e nunca podem voltar. A Nina ficou. Claro que ficou. Nasceu aqui. Ao início, não disse muito, só fitava o chão muito. Depois um dia veio e disse: "Isso foi mesmo lixado." Não era exatamente um pedido de desculpa, mas era algo. Falamos mais agora do que alguma vez falamos a crescer. Não é minha irmã de sangue, mas ainda sabe como tomo o café. E isso conta para algo. Quanto a Maria, a minha mãe verdadeira, mudou-se para Portugal. 6 meses depois de tudo assentar. Programa de reunião familiar. O Lucas e eu ajudamos com a papelada. Arranjou emprego numa padaria perto do nosso apartamento. Diz que lhe lembra a que trabalhava aos 21 antes de tudo acontecer. Estamos a planear o casamento. Ela está na lista de convidados. Chorou quando recebeu o convite. As pessoas que me criaram perderam tudo. E, honestamente, construíram a vida numa mentira. Então, quando colapsou, não me senti culpada. Senti-me livre. Fui longe demais? Ou não o suficiente? Digam nos comentários. E não se esqueçam de subscrever.